Boa noite. Sinop é grande, mas tem que se justificar. Me perdoe os amigos que acompanham o programa Cláudio Alves Sem Censura, que vai ao ar por todo o estado, pelas emissoras do Grupo Roberto Dorner, mas hoje preciso ser barrista. Devo puxar a brasa para o lado da minha sardinha, que é Sinop. É que neste mês de setembro, Sinop está de aniversário, a caminho dos 40 anos de idade. Na verdade, 37 neste momento. Só é grande e consistente porque começou bem, desde sua colonização, e teve vários administradores competentes. Também teve entidades, onde me permitem citar algumas, como o Rotary, o Laios, maçonarias, igrejas católica e evangélicas, sindicatos, associações comercial e industrial, o Sindicato dos Madeireiros, enfim, toda a sociedade que em momentos oportunos, de forma discreta, justa e buscando a perfeição, endireitaram os trilhos para o trem chamado Sinop seguir o rumo certo. Rumo a um Oriente, uma fortaleza como vivemos hoje. Certamente, também há o que não comemorar. Um exemplo é a falta de liderança regional do atual prefeito Juarez Costa, do PMDB. Eu tenho liberdade moral e editorial para falar isso e argumentar. A maior cidade do norte do estado deve justificar sua grandeza. O prefeito de Sinop deve se fazer presente nas cidades próximas. Deve acompanhar prefeitos de outros lugares em busca de recursos junto ao estado de Mato Grosso, junto ao Congresso Nacional. Ainda que esteja fazendo isso, não parece claro que venha exercendo seu status de líder do Nortão. De qualquer forma, parabéns a Sinop e a seu povo. Critico e argumento com o amor que tenho por essa terra e por esse meu estado de Mato Grosso, a qual neste momento eu convido cordialmente a acompanhar mais uma nova entrevista produzida, preparada, gravada e finalizada para ter a sua atenção. O programa de hoje direciona a sua atenção a um problema que é nosso, problema de toda a sociedade, a inclusão social. Eu recebo e tenho o privilégio de falar hoje com o presidente do CONED, que é o Conselho Estadual de Pessoas com Deficiências, Sr. Mário Lúcio Guimarães de Jesus. Boa noite, Mário. Prazer muito grande e até então uma dívida social do programa Cláudio Alves Sem Censura com a sociedade de Mato Grosso. Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Eu agradeço a oportunidade de estar presente com você neste momento. Espero que a gente possa dar uma contribuição plausível à sociedade mato-grossense, cuiabana e do Brasil, né? E que a gente possa realmente estar a serviço dessa sociedade dando essas informações. Ô Mário, eu queria fazer uma pergunta muito simples. O que é o CONED? Conselho Estadual de Direito da Pessoa com Deficiência do Estado de Mato Grosso. Certo. O trabalho é desenvolvido de que forma? O Conselho, ele reúne ele é paritário, né? Certo. Tem uma parte dele, 50% indicação dos órgãos do órgão governamental, governo do Estado, que aí vem Secretaria de Educação, Secretaria de Justiça, Secretaria de Saúde, que ora tem o representante da reabilitação do Estado de Mato Grosso, Segurança Pública, Infraestrutura e Assistência Social. E o CONED entra... o CONED, com as entidades não governamentais, como a Associação Mato Grossense de Deficientes, Associação Mato Grossense de Cegos, Instituto de Cegos, Associação de Surdos, Associação de Pessoas Vítimas da Surdez, do Síndrome de Down. Olha só. Né? Então, essas entidades se reúnem e fazem parte do CONED, fazendo esse elo de ligação entre o poder público
e o não governamental, a sociedade organizada, para que possa sentar na mesma mesa e discutir e fazer política pública diante dos problemas existentes na área da deficiência no Estado. Maria, quais são os maiores problemas enfrentados por todas essas pessoas que você relacionou? Primeiro, nos dias de hoje, é da aceitação e, primeiro, pela família. Nós temos que trabalhar a família, porque o mal grande que é atribuído às pessoas com deficiência é o paternalismo. A né? dó, seria a dó, isso. Coitadinho, né? Não pode trabalhar, não pode namorar, não pode ir à escola, tem que ficar aqui no cantinho, é o meu bichinho de estimação. Então, isso atrapalha muito. Você está me dizendo que a própria família é a maior culpada? Uma das culpadas, né? E que tem que criar consciência de que tem que cobrar que o Estado, que os mecanismos públicos dê condição de transporte coletivo, de direito à escola, de direito a um shopping, de direito à cultura, de direito ao lazer, de direito ao trabalho a essas pessoas com deficiência. A sociedade está preparada para lidar com essas pessoas? Na verdade, a sociedade, eu acredito que está se preparando, não está preparada. Certo. Nós precisamos avançar muito nessas discussões. Os nossos gestores ainda não têm condições de discutir profundamente a temática da pessoa com deficiência no nosso país. Né? Nós elegemos muitos senadores, 98 senadores, 96, não sei se... São 3 por estado. Então, são 3 por estados, né? São quase 400 e poucos deputados federais. Em Mato Grosso nós somos 24 deputados estaduais. Se não me falha, são 81 senadores e 583 deputados. 583 deputados. Isso. Mas são de segmentos diferenciados. Não discute a problemática da questão da acessibilidade, da cidade de todos, né? E nós precisamos levar a conhecimento desses nossos representantes essas questões da cidade de todos, da acessibilidade de um mundo onde é acolhedor. As pessoas que possuem essa limitação física, essa limitação mental, enfim, qualquer das limitações que você coloca, há um preconceito com relação a elas ainda hoje? Não? Há preconceitos. O próprio paternalismo é preconceito. É porque eu não estava preparado e não queria ter um deficiente na minha família. Quem quer também, né? Claro. Mas já que tem que assumir, né? Então, nós temos que trabalhar essa questão do preconceito. E também, parte também de uma discussão de que o deficiente não é só aquele que está em cima de uma cadeira de roda. Certo. Aquele que usa uma bengala, aquele que sofreu uma pólio, aquele que foi vítima de talidomida, aquela pessoa que adquiriu uma cegueira, aquela pessoa que adquiriu uma surdez, síndrome de Down, cada um com as suas diferenças. O ananismo, até pouco tempo, não era considerado uma deficiência, mas é. Certo. Se você olhar uma pessoa anã em um ponto de ônibus e na hora que chegar o ônibus para entrar dentro do ônibus, você vai ver que dificuldade esta pessoa tem para subir os degraus daquele ônibus. Eu queria falar aqui no nosso estado de Mato Grosso. Quais as ações que o governo, que as autoridades públicas têm implementado no respeito a essas pessoas? Podemos considerar como conquistas. Ok. A rede de educação especial do Estado e de alguns municípios. Com a ajuda das entidades, nós crescemos. Hoje nós temos a escola da inclusão, não é a escola que ainda queremos, mas já existe. Isso é um avanço na educação. Termos as coordenadorias, temos a discussão da inclusão da pessoa com deficiência nas escolas e na rede pública e nas escolas, nas salas comuns de aula, né? Com horário de reforço. O transporte coletivo na capital. Hoje nós temos em Cuiabá 135 ônibus adaptados. Eu não gosto de falar o termo adaptado, porque na verdade já vem de fábrica preparado para atender a sociedade, que são os ônibus com elevadores. Okay. Já foi um avanço. Nós temos também o projeto Buscar, que é o atendimento de porta a porta, que pega a pessoa com deficiência, aquela que tem graves limitações físicas de locomoção, para levar para a escola, para o trabalho, para a universidade,
para shopping centers, né? Para as reuniões das suas entidades. Essas conquistas, esses avanços, essas conquistas foi adquirido de que tempo para cá? Elas começaram com a nossa luta em 1981, quando da grande discussão dos 10 anos da pessoa com deficiência, da década das pessoas com deficiência internacional, né? O ano internacional da pessoa com deficiência. Aí começou a se avançar, começou a criar isto. Para você ter uma ideia, quando nós começamos o trabalho em Mato Grosso, a ANDE chama Associação Mato Grossense de Deficientes. Eu queria até tocar num ponto muito interessante, de que qual foi a razão principal de que antigamente as pessoas tratavam os deficientes como os portadores e hoje, é claro e reconhecidamente, como pessoas. Por quê? Qual que é essa situação? Dá para você explicar para a sociedade de Mato Grosso? Dá de explicar, sim. Espero que as pessoas entendam. Porque, na verdade, antes dos anos 80, as pessoas com deficiência não tinham voz no Brasil. Okay. Os técnicos falavam por nós. A partir do ano internacional, começou a surgir as entidades, as associações de deficientes, do cego, do surdo, do paraplégico, do síndrome de Down. E nós, nas nossas discussões, nas nossas conferências, nas nossas assembleias, nós falamos, mas nós não queremos. Primeiro foi chamado de pessoas especiais, depois de portadores. E nós vimos que é mais humano e nós queremos ser chamados de pessoa. Por quê? Eu porto o meu óculos, certo? Eu porto o meu relógio. E se eu porto a minha deficiência, é lógico que eu quero andar normalmente com você, como toda a sociedade quer te ver, andando normalmente, sem mancar, sem estar em cima da cadeira de roda. Então, se eu portasse essa deficiência, eu deixaria em casa e sairia sem ela. E nós conquistamos isso, levamos para a ONU, foi aprovada uma convenção no México da ONU, e depois veio ao Brasil e nós aprovamos isso em Congresso Nacional. Mário, a minha preocupação mais é uma questão cultural. Como é que vocês têm feito para conscientizar cada vez mais a nossa sociedade, que nós sabemos, ela própria, nós somos carentes de cultura? Como é que você tem feito? Usando um programa como o seu, indo à comunidade, indo aos municípios, participando de eventos de magnitude nacional e internacional, aparecendo, indo em estádio de futebol, indo a teatro, indo ao shopping center e dizendo, olha, nós estamos aqui, temos uma falha física, claro, né? Temos as nossas deficiências, certo? Está aparente, mas somos humanos, queremos namorar, queremos praticar esporte, queremos fazer lazer, queremos trabalhar e queremos pagar o nosso imposto. Que bom. Fique ligado, o programa Cláudio Alves Sem Censura ainda vai tratar sobre mercado de trabalho para pessoas com deficiência. O que é e como funciona o CONAD. Voltamos já. O programa Cláudio Alves Sem Censura volta já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. Segundo o IBGE, Censo 2000, no Brasil existem 24,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência ou incapacidade, o que representa 14,5% da população brasileira. O CONAD foi criado para que essa população possa tomar parte do processo de definição, planejamento e avaliação das políticas destinadas a pessoas com deficiência, por meio da articulação e diálogo com as demais instâncias de controle social e os gestores de administração pública, direta ou indireta.